Estamos a poucos dias do Natal, né? Estamos nos preparando para essa grande festa. O calendário católico, né, gira em torno de duas grandes festas: o Natal do Senhor e a Páscoa. E o Natal é uma festa que nós temos também aproximadamente 4 semanas de preparação, né, os 4 domingos do Advento, e é uma festa tão grande que se estende, ela não se limita só ao dia 25 de dezembro. Né? Nós temos a oitava do Natal, toda a semana do Natal, onde os dias são comemorados como se fossem dia de Natal, a liturgia comemora como se fosse o próprio dia de Natal durante a oitava, e depois se estende até a festa do batismo do Senhor. Né? Nesse ano, a Epifania cai no domingo, então o batismo, a Epifania, né, logo antes do batismo, a Epifania sempre está no domingo, mas o batismo do Senhor vai cair na segunda-feira após a Epifania, no dia 9 de janeiro. Então o Natal geralmente se estende até o dia 10, né, ao redor do dia 15. Por ser uma festa tão importante, ela se estende, né, o tempo de Natal. E nessa preparação aqui, nessa formação especial do Natal, eu vou dividir essa formação em duas partes. Né? E nessa primeira parte, eu gostaria de falar sobre as virtudes teologais: a fé, a esperança e a caridade. E para essas duas partes da formação, eu quero tomar como ponto de partida o presépio. Né? Era um costume antigo e que muitas famílias ainda mantêm, né? Muito belo, e se não mantém, deve ser retomado. É um costume muito ligado à nossa tradição, que é de montar o presépio em casa. Muitas famílias às vezes não montam o presépio, mas tem, né, uma imagem do presépio, onde está lá a gruta, Maria, José, manjedoura. Então, colocam essa imagem em um lugar de mais destaque agora nessa época. Tá? Mas o presépio é algo muito presente na tradição católica. Né? O Papa Francisco, na carta Admirabilissium, de dezembro de 2019, coloca assim, começando a carta, Admirabilissium, né, sinal admirável, ele começa assim: o sinal admirável do presépio, muito amado pelo povo cristão, não cessa de suscitar maravilha e enlevo. Representar o acontecimento da natividade de Jesus equivale a anunciar, com simplicidade e alegria, o mistério da encarnação do Filho de Deus. De fato, o presépio é como um evangelho vivo, que transvasa das páginas da Sagrada Escritura. Ao mesmo tempo que contemplamos a representação do Natal, somos convidados a colocar-nos espiritualmente a caminho, atraídos pela humildade daquele que se fez homem, a fim de se encontrar com todo homem e a descobrir que nos ama tanto, que se uniu a nós para podermos também nós unirmos a ele. O presépio, né, e o Papa coloca aqui, muito amado pelo povo cristão, como eu falei antes, né, de ler esse trecho, ele nos recorda, né, o sentido central do Natal. E muitas vezes podemos nos perder nessa época, no meio aí de tantas luzes que se acendem pela cidade, no meio de preocupações com comprar presentes para entregar no dia de Natal, na noite de Natal, nos amigos secretos, né, às vezes do trabalho, da família, e tantos papais noéis que estão por aí. E a gente pode se perder um pouco sobre o que é o Natal, quando, na verdade, a figura central do Natal é Cristo. Né? De novo, assim como eu falei no comentário do Evangelho, que a história se divide antes e depois de Cristo, mesmo para aqueles que não creem, o Natal também. Né? O Natal, a pessoa crendo ou não, né, vive o Natal, e o Natal só existe por causa de Cristo, né? É a figura central do Natal. O Papa continua na sua carta: armar o presépio em nossas casas ajuda-nos a reviver a história sucedida em Belém. Naturalmente, os evangelhos continuam a ser a fonte que nos permite conhecer e meditar naquele acontecimento, mas a sua representação no presépio ajuda a imaginar as várias cenas, estimula os afetos, convida a sentir-nos envolvidos na história da salvação,
contemporâneos daquele evento que se torna vivo e atual nos mais variados contextos históricos e culturais. Então, o presépio, né, quando ele está evidente nas nossas casas, nas igrejas, mostra ali, né, qual é o tempo que vivemos, qual é a figura central. E nós somos transportados, né, desde criança, a gente vê como as crianças ficam fascinadas pelos presépios, nós também, adultos, somos transportados para aquela realidade, né, por isso, nós devemos ter esse amor pelo presépio e podemos e devemos fazer, nesse período, orações na frente do presépio, seja em nossa casa, seja nas igrejas. Devemos, né, dedicar um tempo na frente do presépio e considerar as realidades ali presentes, se colocar ali como um personagem a mais, tirar lições e também tirar propósitos concretos. O biógrafo de São Francisco, que está ligado, né, com a origem do presépio, ele coloca, assim, né, Tomás de Celano coloca, e é o Papa que recorda também na carta, Francisco chamou João, um homem daquela terra, para lhe pedir que ajudasse a concretizar um desejo. Quero representar um menino nascido em Belém, para de algum modo ver com os olhos do corpo os incômodos que ele padeceu pela falta das coisas necessárias a um recém-nascido, tendo sido reclinado numa palha de uma manjedoura entre o boi e o burro. A gente vê, né, a simplicidade de um presépio, né? O presépio, que em latim significa isso, né, manjedoura. As incomodidades que não ter o mínimo que um recém-nascido precisaria ter. Então nós podemos tirar grandes lições ali de todos os personagens, seja os personagens ali presentes ou os personagens que estão ocultos, né? Que não aparecem ali, mas estão envolvidos naquela cena. E como eu falei, nós vamos falar das virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade. O catecismo coloca essas três, né? Por que virtudes teologais? Porque são virtudes infusas por Deus. Por isso nós devemos pedir com humildade. Mas não devemos só pedir, também devemos estar abertos, devemos ser dóceis à graça, para que possamos crescer nessas virtudes. Né? Então vamos falar dessas virtudes olhando para o presépio de Belém. Começar falando pela fé. Né? São Tomás de Aquino coloca: a fé precede a esperança. Para esperarmos, é preciso o objeto da esperança nos seja proposto como possível, e a fé que nos propõe. A fé é a primeira porque ela vem antes da esperança, né? A esperança é esperar, mas esperar em quê? Esperar naquilo que eu creio, naquilo que me foi revelado. Né? O catecismo coloca: a fé é a virtude teologal pela qual cremos em Deus, em tudo que ele nos disse e revelou, e que a Santa Igreja nos propõe para acreditarmos, porque ele é a própria verdade. Eu poderia começar pensando, né, como que é a nossa fé? Eu creio realmente em Deus que se revela na Sagrada Escritura, Deus que se revela na Sagrada Tradição, Deus que se revela no magistério da Igreja. Esse é o tripé da nossa fé: a Escritura, a tradição e o magistério. Eu creio em Deus que se revela, ou eu faço a minha fé? Eu coloco empecilhos e questionamentos, e eu sou o centro da fé e não Deus. Né? Vamos ler uma passagem aqui de Mateus, capítulo 2, versículo de 1 a 9. Né? Voltando para o nosso tema do Natal. Tendo, pois, Jesus nascido em Belém de Judá, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém. Perguntaram eles: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. A essa notícia o rei Herodes ficou perturbado e toda Jerusalém com ele. Convocou os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo e indagou deles onde havia de nascer o Cristo. Disseram-lhe: em Belém, na Judéia, porque assim foi escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as cidades de Judá, porque de ti sairá o chefe que governará Israel, meu povo. Herodes então chamou secretamente os magos e perguntou-lhes sobre a época exata em que o astro lhes tinha aparecido. E enviou-os a Belém. Disse: ide e informai-vos bem a respeito do menino. Quando tiveres encontrado, comunicai-me para que eu também vá adorá-lo. Tendo eles ouvido as palavras do rei, partiram. As primeiras figuras que nós podemos nos concentrar são figuras que não aparecem ali no presépio, né?
mas estão nos bastidores, são aqui os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, que são homens de muito estudo, né? Os príncipes dos sacerdotes são os chefes das famílias sacerdotais. E os escribas eram uma espécie de doutores do direito religioso. Eram eles que eram encarregados da interpretação da lei de Moisés. Então nós temos aqui figuras de grande autoridade, príncipes dos sacerdotes e escribas do povo. E com o seu grande conhecimento, eles interpretaram corretamente a profecia de Miqueias. Está lá no livro de Miqueias, capítulo 5, versículo 1, né, onde o Messias, tão esperado, né, o que o povo judeu preparava há muitos anos, e eles interpretaram corretamente a profecia que nasceria em Belém, de Judá. Também esses doutores, príncipes, né, viram sinais, não só a profecia, mas sinais, magos do Oriente, né, os reis magos, eram astrônomos que apareceram, a estrela que os guiava, né, e como tudo fazia sentido, e eles estavam esperando, mas cadê a fé? Falávamos da fé. O que esses mestres da lei preferiram? Preferiram o seu conforto, preferiram a falsa segurança, preferiram a sua crença. Embora tivessem o estudo, tivessem a consciência, preferiram a si mesmos. É uma clara falta de fé, onde não basta ter o conhecimento, mas se abandonar, né? Se abandonar a essa fé, essa revelação que Deus nos faz. Tá? Por outro lado, figuras que contrastam com eles, e essa sim nós colocamos no presépio, alguns colocam depois do Natal, outros colocam, né, e com o passar dos dias vão aproximando essas figuras da manjedoura, da gruta, né, são os reis magos. A tradição, pela tradição, né, traz os nomes de Baltazar, Gaspar e Melchior. E eles receberam uma inspiração divina através de uma estrela, né? São João Crisóstomo, numa das suas homilias sobre o Evangelho de São Mateus, ele coloca, né, que esses reis magos, possivelmente astrônomos, né, foram inspirados por Deus por estrelas. E São João Crisóstomo coloca: Deus chamou-os servindo-se daquilo que lhes era mais familiar e mostrou-lhes uma grande e maravilhosa estrela, para que lhes chamasse a atenção pela sua grandeza e formosura. Então, assim, astrônomos que estavam acostumados a olhar para o céu, a interpretar os sinais, né, dos astros e nessa astronomia, e viram, né, algo que lhes chamaram a atenção e abandonaram tudo. Abandonaram casa, família, segurança, bens, abandonaram e seguiram uma estrela. Isso, se a gente parar para pensar, é algo admirável, né? E seguiram a estrela através de uma viagem incômoda, longa, difícil, cheia de riscos, né? Até que então a estrela desaparece, mas não desanimaram. Foram até Jerusalém e perguntaram: onde está o rei, né, dos judeus, que nós viemos adorá-lo? E recebem aquela resposta dos mestres da lei, dos doutores, dos escribas, que não tiveram a fé que tinham esses homens. Após a resposta, o Evangelho de Mateus coloca: tendo eles ouvido as palavras do rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente os foi precedendo até chegar sobre o lugar onde estava o menino, e ali parou. A aparição daquela estrela os encheu de profunda alegria. É interessante, São Mateus coloca: eles encheram de uma grande alegria. A estrela reapareceu e os guiou até a gruta de Belém. E essa alegria que surge, né, é uma alegria profunda, que nasce da fé, nasce da entrega a Deus. De novo, devemos perguntar: como é a nossa fé? Eu creio naquilo que Deus me revela através dos seus ensinamentos, através da igreja, e mesmo quando essa estrela some, eu busco e vou até a gruta de Belém, onde está o nosso Senhor, né, como fizeram os magos, ou eu escolho crer naquilo que eu quero,
busco o meu comodismo, as minhas desculpas, as minhas vontades, como os príncipes dos sacerdotes, como os escribas, né? Deixa que os outros vão na frente, depois eu vou, ou não, eu vou nessa viagem, mesmo que tenha muitos incômodos, mas de onde nasce uma alegria profunda e não superficial. A segunda virtude é a virtude da esperança, né? O catecismo da igreja coloca a virtude da esperança corresponde ao desejo de felicidade que Deus colocou no coração de todo homem. Né? A esperança nos move a esse desejo de felicidade, né? São Tomás de Aquino coloca que o objeto da esperança é a felicidade eterna. O que nós esperamos, o que nós queremos é a vida eterna. Isso ficou um pouco apagado e ficou praticamente, não, ficou impossível após o pecado original. Porque o pecado original é uma ofensa a Deus, um ser infinito, e a reparação só poderia ser feita de forma infinita. E o homem, sendo finito, nunca poderia reparar uma ofensa infinita. Então ficamos totalmente privados dessa esperança. Mas Deus veio até nós, se tornou um de nós, né, para nos salvar. E essa vinda do Messias prometida aos nossos primeiros pais na fé, né, aos patriarcas, isso se cumpriu, né? E toda a história do Antigo Testamento se cumpre nessa noite, né, de Natal. Nós vemos isso claramente no Antigo Testamento. Isaías coloca: escutai-me, homens desanimados, que vós julgais longe da salvação, que vos julgais longe da salvação. Faça aproximar-se a salvação que prometi. Ela não está longe, e a libertação que predisse não tardará. Tá? Então, já os profetas dizendo: está chegando. E, como diz João, o verbum carum factum est, né? O verbo se fez carne, tomou a nossa natureza. São João coloca: a todos aqueles que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. Na primeira carta, São João também coloca: considerai com que amor nos amou o Pai, para que sejamos chamados filhos de Deus, e nós o somos de fato. É daí que nasce a nossa esperança, a nossa confiança em Deus. De novo, voltando para o presépio, uma figura oculta também nos bastidores é Herodes, né? Herodes pergunta, né? Herodes, ao ouvir onde está o rei dos judeus, não, mas eu sou o rei dos judeus, né? Podem me adorar. Fala, não, nós viemos aqui, o rei acabou de nascer. E isso perturba Herodes, né? A possibilidade da perda do seu reino, da perda do poder. E depois o evangelho de Mateus continua, né? Quando ele percebe que os magos não vieram informar onde estava o menino. Vendo então Herodes que tinha sido enganado pelos magos, ficou muito irritado e mandou massacrar em Belém e nos seus arredores todos os meninos de 2 anos para baixo, conforme o tempo exato que havia indagado dos magos. Né? Nós vemos como essa falta de fé leva ao desespero, né? A desespero, a falta de esperança. Né? Herodes não tinha fé também, mas não tinha esperança, perdeu a esperança, se desesperou até cometer um massacre, né? O massacre dessas pequenas crianças, os santos inocentes, comemoramos a festa dos santos inocentes, né? E nós, né? Será que muitas vezes nós também nos desesperamos? Nós pensamos que os nossos planos são melhores do que os planos divinos? Mesmo que a gente não manifeste isso, mas nós agimos dessa forma, né? Achando que nós sabemos as coisas, nossos planos, né, são melhores. Muitas vezes nos queixamos, né? Deus não pode fazer isso comigo, né? Deus tem que me dar isso, Deus tem que fazer dessa forma, né? Eu sou uma pessoa boa, eu rezo todo dia, por que que isso está acontecendo comigo? E a gente se queixa. No fundo, tudo isso é eu sei mais do que Deus, né? E aí, né, vemos como Herodes chegou até o ponto do massacre, né, dos santos inocentes, que comemoramos no dia 28 de dezembro. Por outro lado, olhemos agora para dentro da gruta e está ali São José, do lado da manjedoura. São José, ele tinha muitos motivos para perder a esperança. Muitos. Primeiro coloca aqui, né, no Evangelho de Mateus, capítulo 1. Maria, sua mãe, estava desposada com José. Antes de coabitar, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. José, seu esposo, que era um homem de bem, não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente. Aqui, São José nunca duvidou, né, da pureza de Maria, nunca duvidou da sua honestidade.
E por isso mesmo pense em abandoná-la, porque como que uma mulher sem estar grávida, sem estar casada, aparece grávida? Ele não duvidava dela, mas ela seria acusada. E por isso ele preferiu fugir para que ele fosse acusado. Se ele fugisse, ele seria acusado. E sabendo que Maria era puríssima, honestíssima, ele preferiu carregar, né, nas costas esse essa questão de ele fugiu do que difamar Nossa Senhora, até que um anjo, né, aparece em sonho e fala, não, José, né, pode ficar. Mas imagine o motivo que ele poderia perder as esperanças já aí, depois, né, um decreto de César Augusto ordenando o recenseamento de toda a terra, Maria grávida, e um decreto manda eles viajarem, os dias do parto se completando, eles tendo que viajar para uma cidade distante da José era da família de Davi, né? Então teria que ir até Belém, uma viagem aí de aproximadamente 150 quilômetros, 160, entre 150 e 160 quilômetros, uma viagem a gente fala, bom, 160 quilômetros não é muita coisa, bom, imagine, não existiam estradas pavimentadas, né? E depois eles não iam de carro, né? Os meios de transporte ou eram camelo ou era um burro, e eles eram de uma família simples, foram lá com o seu burrinho, né? E todos os perigos de serem assaltados na viagem, possivelmente passaram 3 ou 4 noites dormindo, né, ao relento, sem hospedarias durante a viagem. E São José se manteve firme, confiando em Deus, né? Nós vemos como a fé e a esperança caminham de mãos juntas, né? E qual que é a minha postura perante as dificuldades? Como é que eu encaro as contrariedades da minha vida? Quando as coisas saem diferentes do que eu espero, né? Quando os acontecimentos aparentemente são ruins, né? Eu quero do meu jeito, eu quero, né, como eu acho que tem que ser, né? E como Herodes, que se desespera, ou eu confio na providência amorosa do Pai, que sempre está por trás de tudo, né? Como diz São Paulo, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Como é a minha esperança? E, por fim, a caridade, a maior de todas. São Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, né? Por ora subsistem a fé, a esperança e a caridade, as três, porém a maior delas é a caridade. A caridade é o amor. A fé é crer, a esperança é esperar. Quando estivermos no céu, né, não precisaríamos mais de fé, porque estaremos vendo Deus face a face. Não precisaremos mais da esperança, porque já chegamos lá, mas o amor persistirá. O catecismo coloca a caridade é a virtude teologal pela qual amamos a Deus sobre todas as coisas por Ele mesmo, e ao próximo como a nós mesmos, por amor de Deus. O amor, ele não é um sentimento, né? O sentimento é a paixão. O amor é algo ligado ao intelecto, onde eu amo, onde eu me esforço, onde eu abro mão de mim pelo outro, né? O outro, principalmente a Deus, e o próximo, né? E não um sentimentalismo. De novo, olhemos para figuras que estão atrás, por trás do presépio, né? Os donos das hospedarias. São Lucas coloca assim, no capítulo 2, versículo 7, né? Que Maria reclinou num presépio porque não havia lugar para eles na hospedaria. Reclinou num presépio, aí vem a palavra presépio, né, do latim, et reclinavit eum in presepium. Né? Presepium, do latim, a gente pode traduzir por curral, estrebaria, estábulo, ou mesmo manjedoura, né? A original grego tem a palavra fatni, né? Poderia ser traduzida como manjedoura, e para o latim foi traduzido como presepium. Né? Um curral, né? Um lugar onde pastam onde ficam os animais, onde comem os animais. Imagina uma mulher grávida, talvez até já né, a ponto de dar à luz, e o maior ato de caridade que ela recebe é um estábulo, né? Olha, vocês podem ficar ali, onde estão os meus animais. E aqueles donos de hospedarias, muitos bateram a porta na cara deles, muitos falavam que não tinham o que fazer,
Muitos falavam, o que eu posso fazer? Não está tudo lotado, eu não tenho onde colocar, né? Está acima da minha capacidade, eu não posso ajudar todo mundo, já estou ajudando outros aqui, se eu ficar ajudando todo casal que chega, como é que vai ser, né? É... Então, a maior caridade que eles tiveram foi essa, alguém que pelo menos falou, olha, pode ficar ali no meu curral. E aí, né? E a minha caridade? Será que eu meço esforços para ajudar os outros? Será que eu busco compensações? Mas agora olhemos para outra figura, né, que nos ensina o que é o amor. Dentro da gruta, ali ao lado de José, está Maria. Né? Maria é o exemplo por excelência, né, depois de Cristo, de fé, de esperança e de caridade. Porque toda a sua vida foi dedicada a Deus, né? Desde o fiat, desde o faça-se, até os pés da cruz. E depois assumindo a nós como seus filhos, né? Maria, logo que recebeu a notícia de que estava grávida do Messias, imagina, uma menina recebeu a notícia, estou grávida do Messias. O que Maria fez? Ela focou na passagem do anjo que dizia sua prima também está grávida. E levantou às pressas e foi ajudar sua prima. Né? Ela se preocupou com a prima, com Santa Isabel. Mas ela já estava grávida, podia ter ficado descansando, de repouso, né? Santo Afonso Maria de Ligório coloca assim: quando José teve conhecimento do mando, falando aqui da necessidade do recenseamento, perturbou-se na dúvida se deveria deixar a Virgem Maria em casa ou levá-la consigo, visto que estava próximo dar à luz. Minha esposa e senhora, disse-lhe, por um lado, não queria deixar-vos só, por outro, se vos levo, aflige-me o triste pensamento que muito tereis de sofrer numa viagem tão longa por um tempo tão rigoroso. Maria, porém, anima-o dizendo, José, José meu, não temais, eu vos acompanhei e o Senhor nos ajudará. Né? José, o que eu faço? Né? Eu confio em Deus, mas eu deixo Maria aqui, em Nazaré, eu levo ela para Belém. E Maria, não, José, vamos, eu estou com você, né? Deus resolverá, né? Imaginando que poderia ter acontecido esse diálogo, né? E depois, ela acabou de dar à luz, chegam os pastores, depois chegam os reis magos, né? E Maria, imagina, recebendo eles com muito carinho, né? Com é, muita alegria, né? O evangelista coloca, conservava todas essas palavras meditando no seu coração. A gente tem que pensar, né? Qual é a razão do meu viver, né? Eu vivo para mim ou eu vivo para Deus e para o outro, né? E viver para Deus e para o outro através de uma vida concreta de oração, de dedicação ao próximo. E isso, aos poucos, vão realmente me transformando, porque se não vão me transformando, alguma coisa estou fazendo errado. Pode ser que eu tenha uma vida de oração, mas uma vida de oração que o foco seja eu mesmo e não a Deus e aos outros, né? Então, isso tem que ir me transformando. Para viver as virtudes teologais, então nós precisamos da graça de Deus, porque elas são virtudes infusas. Mas podemos olhar para o presépio e meditarmos nesses exemplos e fazendo um propósito concreto, né, de ser dóceis à vontade divina e pedir com humildade, né, pedir de coração, com sinceridade, né? Domine adauge nobis fidens spem et caritatem. Senhor, aumenta-nos a fé, a esperança e a caridade.